turminha linda, tudo bem? Terceiro ano, mais uma semana que se inicia, não é isso? E continuamos aqui com as nossas aulas, tá, meus amores? E hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre a cultura africana, gente. Ó, como foi que aconteceu, que surgiu isso aí? Essa cultura que faz parte hoje da nossa história, né, da nossa vida, do nosso Brasil, tá? Isso tudo aconteceu na época da colonização, né, no século XVI, que tem no livro, na página 72, vocês abram aí. Os indígenas não aguentavam mais trabalhar tanto para os portugueses aqui no Brasil. Aí, como não se dava conta, né, de pouquíssima mão de obra, eles precisavam buscar mais gente para trabalhar. Então, para isso, o que aconteceu? Eles foram mandar buscar africanos para que viessem se tornar escravos deles, tá? Para trabalhar aqui no Brasil. E esses africanos, vocês vão ver aí no livro, que eles foram transportados em navios negreiros, que eram navios especializados somente para trazer esses negros para cá, tá? Gente, vocês lendo aí o texto do livro, vocês irão ver que essas condições que os navios tinham para trazer esses negros eram muito precárias, né? Pouquíssima, nada, zero de higiene para começar a história dentro desses navios, tá? Por aí vocês tiram como era a dificuldade desses pobres negros vindo aqui para o Brasil, para ainda quando chegasse aqui se tornarem negros, já se não bastasse o tanto de sofrimento que eles já sofriam aí nessa trajetória até aqui. Muitos deles morriam no meio do caminho por conta de doenças causadas justamente pela falta da higiene dentro do navio. Por quê? Porque não tinha banheiro, não tinha água, não tinha comida, e por aí vocês tentam imaginar como é que eles sobreviviam dentro desse navio, tá? E aí vai falar também que quando eles chegavam aqui no Brasil, eles eram mantidos em lugares chamados senzalas, tá? Que eram lugares afastados das fazendas, mas assim, dentro da propriedade, certo? E eram chamados de senzalas. Vamos ver aqui, ó, os escravos ficavam alojados em lugares conhecidos como senzalas, para que não houvesse conflito entre eles. Os senhores brancos não se preocupavam em juntar escravos de nações diferentes, ou seja, eles traziam escravos de todos os lugares e colocavam lá todo mundo junto, certo? Por aí vocês tentam imaginar como era a vida desses coitados. Aí, assim, muitos escravos sentiam falta da África e por isso sofriam com o banzo. Banzo era uma doença provocada pela saudade da sua terra e do seu povo. Olha que interessante, né, gente? Uma doença causada pela saudade, né, que eles sentiam da sua família, da sua terra natal. Então essa doença se chamava banzo e que muitos aí sofriam demais com essa doença, que hoje a gente pode comparar com uma depressão, não é isso? E vocês vão ver também, hoje a cultura brasileira tem como herança algumas coisas da cultura africana, tá? Que são elas? Por exemplo, na comida nós temos aí o arroz, tá? Que o arroz é uma cultura africana que hoje está fazendo parte aí do nosso Brasil, na nossa cozinha, né? No nosso dia a dia. O inhame, frutas, especialmente a banana, tá, gente? O coco, o quiabo, gengibre, melancia, jiló, tâmara, açafrão, que é uma coisa que eu adoro, um temperozinho aí que eu adoro usar, pimenta malagueta e azeite de dendê. Tudo isso fazem parte da culinária da cultura africana, tá, gente? Vai falar também da música, né? Que como cultura na música nós temos os atabaques, vai falar aqui de alguns instrumentos musicais que eram feitos artesanalmente pelos negros. Vai falar também das ervas medicinais, né? Que onde eles faziam remédios para curar algumas doenças, eram através de ervas e raízes que também fazem parte aqui da nossa cultura. Também está incluído a dança, né? Que vocês vão ver aqui a baiana, o maracatu, que fazem parte da cultura africana. A religião, já vai falar dos afoxés, orixás, os candomblés, que é a parte aí da religião digamos assim, da macumba, né? Desse lado aí da macumba, tá certo? No vocabulário, vai ter aí algumas palavras, justamente que eu acabei de falar para vocês, que macumba é uma palavra originada aí falando sobre a religião dos africanos, tá? E outra coisa muito interessante que vai falar também sobre o Zumbi dos Palmares. Quem foi Zumbi dos Palmares? Foi um negro lutador pela causa da
igualdade dos negros aqui no Brasil. E ele lutou até a morte. Vai ser muito interessante vocês lerem aí esse texto, ok? E aí nós vamos ter a página 74 de atividade, apenas uma página que eu passei para vocês, que eu vou explicar para vocês o que é que vocês vão fazer, tá certo? Bom, muitos negros africanos foram trazidos para o Brasil. Em média, quantos vieram? Pinte o número que representa essa quantidade. Essa quantidade, gente, está lá escrita no início do assunto que eu acabei de ler para vocês, tá? Tem lá escrito aí qual desses aí são o número verdadeiro da quantidade de africanos que vieram do Brasil, certo? Na segunda questão, vocês vão ver aqui, ó. Observe a imagem de um navio negreiro e pinte seu porão, onde os escravos africanos eram trazidos. Depois, descreva como era a vida dos africanos dentro dele. Tá tudo lá no texto, gente, que é uma vida realmente muito sofrida que eles sofriam dentro desses navios, tá? E a terceira questão, vocês vão relacionar a primeira coluna com a segunda, tá? Vai falar aí de comida, de religião, do vocabulário, da dança e dos instrumentos musicais, ok? Por hoje, gente, vai ser só isso. O mais importante aí vai ser a leitura de vocês sobre o assunto e apenas uma página da atividade, tá certo? Deixo aqui, ó, meu beijão pra vocês, meus amores, e até a próxima aula, ok?